Página 22, semente 16, Efésios 3, 5 a 13. Eu vou ler todo esse trecho juntos aqui, mesmo que 7 e 8 já lemos. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, no qual foi constituído ministro conforme a dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Porquanto vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. A semente fala, Deus revela seu eterno plano para a redenção da humanidade através da Igreja. A Igreja não é apenas uma parêntese, ou seja, um desvio ou quebra-galho entre dois reinos, Israel e milênio. Muitas vezes nós que somos dispensacionalistas não dá a ênfase da igreja que devemos, porque estamos falando que Deus estabeleceu Israel, quando Israel rejeitou o reino, rejeitou Cristo, o seu rei, entrou a igreja. E o reino, o milênio, foi adiado por causa disso. Então, isso poderia dar a entender que a igreja não é tão importante, é secundário no plano de Deus. Mas esse trecho deixou bem claro que não é bem assim. Era parte do eterno plano de Deus para revelar seu plano, seu evangelho por meio da igreja. A igreja é parte do eterno plano de Deus para a redenção dos homens. A igreja estava no coração de Deus na eternidade passada. Através dela, Deus está manifestando sua glória e sabedoria até para o mundo espiritual. Um amigo meu fez a pergunta uma vez, o que é a coisa que poderia mais surpreender um anjo? E a resposta é a igreja. Versículo 10 fala isso, que o mundo espiritual está maravilhado na maneira que Deus podia unir a igreja. Então, exercícios e perguntas. Leia 1 Pedro 1, 10 a 12. O que os profetas entenderam do mistério da igreja e do evangelho? Ponto B. O que os anjos sabiam? Número 2. Assista a peça Mr. Bean na igreja. Será que o mundo espiritual está impressionado com a maneira que a igreja está se desenvolvendo? Veja bem como a igreja está em Mr. Bean. Esse vai impressionar os anjos? Número 3. O que é um mistério? Por que Paulo descreveu a igreja como um mistério? Número 4. Que versículos demonstram que a igreja é parte do plano eterno de Deus? Dá uma olhada nisso. Página 23. A natureza do mistério. Número 2. A natureza do mistério. Efésios 3, 5. Versículo 5 fala, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. O qual está falando o mistério. O mistério em outras gerações. Ele usou a palavra heteros aqui. E é outras gerações diferentes do que as gerações em que eles estavam vivendo agora. Em diferentes tempos. Nessas gerações antes, não foi dado a conhecer os filhos dos homens. E agora, nota que ele usou filhos dos homens. Esse é paralelo à frase filhos de Israel, mas inclui toda a humanidade. Ele não está se limitando que somente Israel não sabia sobre a igreja, mas ninguém na humanidade sabia isso. E ele falou, esse não foi revelado ou
gnorizo. Gnorizo significa foi conhecido às pessoas ou revelados. Esta é a mesma palavra que foi usada em versículo 3. Mas agora está conhecido depois de Cristo. Agora ele falou tem sido revelado, apolupto, aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. O fato que ele usou a palavra santo indica que ele está colocando eles no mesmo nível dos profetas do Antigo Testamento. Aqui ele usou apóstolos e profetas, que é paralelo que ele estava usando lá no fim do capítulo 2, que ele fez. A igreja foi fundada sobre os apóstolos e profetas. É bem paralelo esse trecho. Então, nota, pelo Espírito, o Espírito foi um instrumento que revelou isso para os apóstolos e profetas. Se não fosse pela revelação dos apóstolos e profetas, a gente não ia conhecer a igreja. Agora, nota, ele está falando um contraste de tempos passados e agora. Os filhos do homem, ninguém sabia. Agora foi revelado os apóstolos e profetas. Essa mensagem é para o dia de hoje. Número 3, conteúdo do mistério. Efésios 3:6, os judeus e os gentios são co-sun. Você lembra desse prefixo? São 3 coisas aqui que eu quero que você marque na sua Bíblia. São co-herdeiros, co-membros do corpo e co-participantes da promessa. É um pouco difícil definir essas palavras, mas eu vou um por um. Primeira coisa que ele falou, a saber, quer dizer, esse é especificamente o que é esse mistério. O mistério que ele está descrevendo, o que ele é o dispenseiro de fazer, anunciar, é primeiramente que os gentios são co-herdeiros. Ele usou a palavra sugclerônomos, co-herdeiros. Essa palavra usada em Romanos 8:17, 1 Pedro 3:7, Hebreus 11:9. E isso indica que eles têm o mesmo destino, são a mesma esperança, mesmo destino. Você lembra que antes ele falou em 2:11 que nós éramos separados dessa coisa, mas agora são coparticipantes nessa esperança, nessa herança que vem para os judeus. Não há distinção, mas o povo de Deus é um só. Ele usou outra palavra, co-incorporados. Eu preferi essa palavra, membros do mesmo corpo. A palavra somos, juntos do mesmo corpo. É uma palavra que somente existe aqui. Isso indica que nós estamos membros iguais do mesmo corpo, o mesmo grupo e interdependente com essas outras pessoas, com os judeus e gregos ao mesmo tempo. E ele falou também estão coparticipantes da promessa. Esse significa uma pessoa que beneficia das promessas. Há algumas promessas específicas para os judeus. Você lembra que coisas relacionadas com a terra e com Israel, mas essas promessas para os judeus serão cumpridas no futuro. Mas aqui ele está falando especificamente a promessa de salvação e a promessa do Espírito Santo e todos os benefícios de ser salvos. Muitas pessoas debatem sobre o que ele está falando das promessas, mas eu creio que isso está falando sobre as promessas que estão na palavra de Deus em geral. Você lembra que ele mencionou lá em 2:11 e 12 que nós estávamos separados das promessas, sem esperança. Agora ele está falando, nós somos coparticipantes disso. Mas como isso veio? Através da nossa conexão com Jesus Cristo, através do Evangelho que aplicou isso nas nossas vidas. Agora, você lembra que a gente já leu 7 e 8, falando que Paulo foi constituído ministro disso, dispenseiro disso, para realmente passar e pregar aos gentios esse Evangelho. Vamos olhar no número 4 aqui, a proclamação do ministério. Ele usou a primeira palavra em versículo 8. Ele falou, a mim, o menor de todos os santos, foi-me dado a graça de pregar aos santos o Evangelho. Então, essa primeira coisa, a proclamação desse mistério começa com o Evangelho. Isso indica para mim uma das evidências que o Evangelho é ligado com a igreja.
Quando nós compartilhamos Cristo, nós falamos da igreja, mas nós não usamos a palavra igreja, porque queremos que as pessoas entendam o que é a igreja e não automaticamente pensar numa instituição religiosa, mas de pensar no corpo como a igreja, uma interdependência das pessoas que estão buscando intimidade com Deus. Então ele falou que ele podia falar sobre essas riquezas e proclamar essas incompreensíveis riquezas em Cristo Jesus. Então ele falou a segunda função dele é em versículo 9, e manifestar ou iluminar, a palavra usada lá é fotizo, onde pegamos fotografia, é de iluminar, de levar as pessoas a entender, de ensinar, até eles estão iluminados sobre a verdade. E ele falou o que é iluminar sobre o que especificamente? De manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Esta palavra dispensação é oikonomia, de novo. É a ideia de administrar o plano. Quer dizer, ele falou, número 1, que ele ia evangelizar os gentios, mas também que ele ia iluminar sobre qual é seu propósito. É a administração desse mistério, o propósito por trás desse mistério. Vamos traduzir dessa maneira, a administração do mistério de como o plano de Deus para redimir seu povo ia desenvolver. A gente já falou que o mistério é a igreja, como os gentios e judeus podiam ser coparticipantes nesse mesmo corpo. Agora ele falou que esse mistério, mais uma vez, ele definiu o que é o mistério. Desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Escondido traduz a palavra apocrypto, escondido fora dos olhos das pessoas. Os anjos não sabiam. 1 Pedro 1,12, falando dos profetas, fala, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregavam o Evangelho, coisas que essas os anjos anelam perscrutar. Então, o que ele está falando, os anjos não entenderam, os profetas não entenderam, eles queriam saber, mas estavam culto em Deus. Deus, de propósito, escondeu eles. E esse Deus, quando ele falou esta última parte, que criou todas as coisas, está falando que esse estava escondido dentro dele desde a eternidade passada. Agora, pensa nisso. A igreja foi no coração de Deus desde a eternidade passada. A igreja, e como a igreja ia ser usada para anunciar o Evangelho, para realmente revelar esse mistério e o plano de Deus para redimir a humanidade, estava escondido em Deus desde a eternidade passada. Então, essa iluminação foi a ordem, o plano de Deus, o plano oculto em Deus, que Deus é soberano sobre os planos e escondeu essas coisas. Versículos 10 a 12 fala do número 5, o resultado da proclamação do mistério. Primeiramente, a manifestação da multiforme sabedoria de Deus, versículo 10, por que ele ocultou isso? Para que pela igreja isso vai ser manifesto. Deus ocultou para que a igreja possa manifestar isso. Claro, iniciou com os apóstolos, mas aqui Paulo está falando quem vai administrar e proclamar isso é a igreja. Então Paulo falou quem vai proclamar e anunciar esta mensagem é a igreja. Para que pela igreja, nota a ênfase aqui, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Quer dizer, a palavra conhecida, de novo, é aquela palavra norizo, de saber conhecido. Então, essa parte aqui é Deus manifestando, Deus mostrando, revelando as coisas para a humanidade. E ele falou que isso vai ser feito através da igreja. Essa multiforme sabedoria que ele está descrevendo, como fala aqui, é multivariado, multicolorido, é usado para descrever a túnica de José. Deus traça 1000 fiozinhos variados num glorioso tecido. Lenski falou isso, descrevendo a igreja
como esse tecido que tem várias cores traçado numa coisa só, muito bonito. Então ele falou que essa sabedoria de Deus, que tem vários ângulos, vários aspectos, e os anjos olham, como é que Deus uniu esta coisa aqui? Jesus, em João 17, orou que pela igreja pessoas iam conhecer que nós somos discípulos e ver que o Pai enviou o Filho. Então, o plano de Deus é manifesto ao mundo através da igreja. Mas aqui ele vai além do mundo físico e fala que Deus está demonstrando isso agora para os anjos. Principados e potestades nos lugares celestiais é usado tanto para os anjos como também para os demônios. Eu gosto de englobar todos aqui e fala o mundo espiritual está olhando na igreja, vendo a união da igreja e maravilhando na sabedoria de Deus nesse ponto. Versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele está descrevendo como esse foi dentro do coração de Deus. Esse plano é algo que ele fez, ele fez antes. E isso mostra que o plano de Deus para a igreja sempre foi no coração de Deus. Não foi o segundo plano de Deus com a igreja, mas ele sempre tinha esse eterno propósito de proclamar o evangelho através da igreja. Versículo 12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. O propósito, em versículo 12, ele está descrevendo que nós temos acesso e confiança nesse acesso a Deus mediante a fé. Mais uma vez, ele está enfatizando o que ele já falou em 2,18, o acesso que nós temos a Deus através de fé. E isso que une essa igreja, mais uma vez, ele está enfatizando isso. Versículo 13 termina esta parte. Ele fala, portanto, vendo que Deus é soberano, vendo que a igreja vai anunciar o plano de Deus e não Paulo, vos peço que não desfaleçais, não desanima, não fique triste nas minhas tribulações, eclipses, mesmo usado para grande tribulação, as perseguições, prisão dele. Por vós, pois, nisso está a vossa glória. O que é a glória deles? Realmente eles não devem estar preocupados com Paulo, mas regozijando que Paulo fez isso por eles, mas regozijando no propósito que Deus tem para eles, de anunciar o Evangelho. Esse trecho está ficando mais e mais claro para mim que é a igreja é o eterno plano para proclamar o Evangelho. Meu mentor sempre fala que devemos unir o que Deus nunca pretendia separar, o Evangelho e a igreja. Hoje em dia, as organizações missionárias, as organizações evangélicas estão assumindo o papel de proclamar o Evangelho. A televisão está assumindo isso. E muitas vezes a gente enfatiza evangelismo pessoal, mas aqui Paulo está enfatizando o eterno propósito da igreja, que é a proclamação da mensagem do Evangelho, que é a proclamação da reconciliação da igreja com Deus, proclamar que todas as pessoas, independente do tipo de pessoas são bem-vindos à sua igreja, através do Evangelho. Enfatizou a morte e o sacrifício de Cristo, que traz essa beleza para a igreja. Então, essa glória da igreja, essa sabedoria de Deus, esse plano eterno de Deus para redimir a humanidade foi manifesto ao mundo espiritual e ao mundo através da igreja. A Ele seja a glória.